Muito bom dia. Bom dia. Estamos acordados, todos acordados. Já está na hora, né? Hora de despertar. E queremos nessa manhã, em nome de Jesus, transmitir com graça uma palavra que traz exatamente o mesmo título: graça e verdade. É a escola dominical, a melhor escola do mundo. Essa escola ela vai do berçário ao mais idoso, atinge toda a faixa etária e todo mundo entende como nessa manhã vai acontecer com você. Eu gostaria de compartilhar com você que está me ouvindo e com você que prontificou, aceitou a convocação de não perder a escola dominical. Nós não vamos perder nada. É tempo de guerra. É tempo de guerra. E antes de falar, eu quero deixar claro para você que está me ouvindo, compartilhe com quem você puder e esforce para compartilhar o máximo possível, que hoje à noite nós estaremos juntos às 8 da noite. Vou estar transmitindo novamente, aí agora no culto da noite. Onde você estiver, na sua casa, você vai sintonizar com sua família e nós vamos juntos, gente. É uma convocação. Tempo de guerra não tem trégua, não. Vamos ter um espírito voluntário. Davi se deu muito mal. Era tempo de guerra e ele resolveu não ir para a guerra. Não é hora disso. É hora de um espírito voluntário. Todo mundo decidir, todo mundo partir para cima e a vitória é nossa, porque quando nós nos unimos, lembrando do livro de Neemias, o Senhor pelejará por nós. Então, eu não quero apenas formalizar um convite, não. Eu estou convocando você que é cristão, que professa a mesma fé junto comigo. Estamos há décadas juntos e não é agora que nós vamos recuar. Não tem distância agora para nós, graças a Deus, estamos juntos nessa aqui. Então, nessa manhã, agora eu quero trabalhar com você com o tema graça e verdade. Jesus Cristo, aquele que veio cheio de graça e de verdade. Que maravilha! Ainda bem que ele veio cheio de graça e de verdade. Não inverteu, porque antes Moisés, ele tentou implantar, não estou dizendo que Moisés falhou em nenhum plano. Era o ministério dele, era o jeito que tinha que levar, é a maneira como o Senhor tinha implantado na época, e Moisés então tinha a lei de maneira severa, do jeito que o Senhor viu que tinha que ser, mas passada a plenitude dos tempos, e a profecia encontrou seu tempo. A promessa da semente da mulher chegou. Chegou Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade. Jesus não veio apenas dizer uma mensagem à humanidade. Ele veio ser a mensagem. Ele veio ser o caminho, a verdade e a vida, com muita graça. E é aí que eu fui alcançado. É aí que nós fomos alcançados. Então, nós precisamos valorizar esse tempo da graça que nós estamos vendo. Agora, eu não quero me esquecer, eu não quero me eximir de uma verdade muito necessária uma hora dessa. A graça de Deus que chega a nós, ela é graça, mas ela custou o sangue de Jesus Cristo. Ele conquistou esse caminho para nós, lá na cruz do Calvário, descendo ao sepulcro e levantando depois. Então, essa graça, ela tem um preço muito alto. Ela não quer dizer uma libertinagem, ela não quer dizer um liberou geral, ela não quer dizer que podemos fazer seja o que for, não é dessa maneira. Não podemos de maneira nenhuma acreditar, pensar que podemos fazer o que quiser, que está tudo normal. Inclusive, gostaria de trazer à sua memória um chavão da modernidade que está aí. É proibido proibir. É proibido proibir isso, proibir aquilo. É proibido proibir a criança, o adolescente de fazer o que quiserem, de falar o que quiserem, de ver o que quiserem. É proibido proibir. Só que
eu entendo que essa expressão dessa libertinagem, liberalidade nada, libertinagem, ela deveria também vir acompanhada de uma outra expressão, só que não vão dizer, porque à medida do momento que é proibido proibir, poderia acrescentar, se fossem honestos, que é permitido sofrer. É permitido sofrer. Porque quando permite tudo, não te avisa o sofrimento que você vai passar depois. Não te avisa. É proibido proibir todo tipo de perversão sexual, todo tipo de perversão de toda maneira da imoralidade. É proibido proibir. É uma escolha, é uma opção. Trocou-se o nome do pecado. Trocou-se o nome do pecado de adultério, de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo para opção sexual. Mas não avisa do apodrecimento do câncer depois. Não avisa do apodrecimento precoce, muito cedo. O que tem de jovens sofrendo amargamente nisso aí. Outra coisa que eu queria comentar nesse momento, muito breve, é que não aceitam que é necessário uma cura de quem tem esses problemas. Não é aceito de maneira nenhuma que é uma doença, que precisa ser curado, que é preciso realmente ter um tratamento e que Jesus cura. Não aceitam não. Não aceitam de maneira nenhuma nenhum tratamento. Engraçado, na hora de praticar, na hora da libertinagem, então liberou geral, ninguém tem nada com isso, eu sou dono da minha vida, é a liberdade humana, é aquela indústria da felicidade, é aquela busca desenfreada. Mas engraçado que na hora que começa o sofrimento, que na hora que começa o apodrecimento, aí o governo é responsável, aí as autoridades é responsável, aí todo mundo tem que cuidar e custar caro, e tem custado muito caro. E sabe quem paga? Aí de fato que não tem nada a ver com o assunto, é que tem pagado uma fortuna por isso aí. Não estou de maneira nenhuma dizendo que não deve acudir o necessitado. Eu não sou louco. Estou falando da graça de Deus e não sou louco de entrar na contramão aqui. Só estou dizendo que a graça de Deus, ela tem um custo alto de obediência, de submissão, da verdade. Sim, da verdade à Sagrada Escritura. O pecado, portanto, nada mais é que um desejo que não está sujeito ao governo espiritual da lei. E tudo que não está sujeito a lei nenhuma, ele está perdido. Toda quebra de lei vai te dar problema. E o pecado, ele nada mais é do que um desejo que não está sujeito ao governo da lei espiritual. E o papel da graça de Deus, que eu estou anunciando aqui, não é apenas de consumir com o pecado, mas principalmente nos capacitar para uma vida de domínio sobre o pecado. A graça de Deus não é nesse sentido contrário, não. A graça de Deus vem nos orientar que nós precisamos ter esse zelo, essa prudência, precisamos urgentemente de entrar debaixo de um princípio, porque onde não tem princípio nenhum, onde não tem lei, não tem pecado. Mas eu estou te falando da graça de Deus, que tem lei sim, tem organização sim, porque aquele que é a graça, que veio cheio de graça e de verdade, primeiro que ele cumpriu toda lei que precisava cumprir. E implantou, agora a nossa época, a graça dele. Mas ele não foge a princípio nenhum. Quem foge do princípio, toma direção de um lugar de morte e destruição, que é o próprio diabo. Grava bem o que eu estou te falando. Quem foge do princípio, toma direção de um lugar de morte e destruição, que é o próprio diabo. Então não foge do princípio, não. Não foge do caminho, não. Nós precisamos ter essa consciência disso. Precisamos ter essa consciência, sem dúvida nenhuma. Então, você que está me ouvindo nessa hora, você que está assistindo neste momento, você que sabe da necessidade, você que está passando por um momento, quem sabe, de uma crise aí, eu não sei o que eu fazer, não sei como que eu saio dessa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo está conosco. Temos sim todo o privilégio do mundo de estarmos cercados pelo Senhor, para nós termos o privilégio de não errar. E se errar,
E se pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É algo tremendo. Lá em Hebreus 9,14, tem um texto que eu sou apaixonado com ele, talvez até de interesse próprio. Muito mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Eu acho isso o máximo. Parece que ele veio só para mim, só para minha vida. Porque eu fico imaginando, eu, Valdeci, que estou te falando, se não houvesse um recurso desse, numa purificação da minha consciência das obras mortas, para mim servir o Deus vivo, fosse simplesmente uma questão de uma abolição do pecado, como na época de Moisés, do sacrifício dos animais. Mesmo assim, era como que engavetar, era como que dar um tempo para vamos ver o que vai dar depois. Como que eu ia fazer com a minha vida do jeito que eu levei sem Jesus Cristo? Mas o sangue de Jesus purifica a minha consciência das obras mortas. E teve que ter um trabalho muito grande de uma limpeza na minha consciência. E graças a Deus que aconteceu, e dá com você também. Então, você não aceita a ministração do diabo dizendo que não tem jeito para você, não tem recurso para você. A situação que você se encontra nela não tem saída. Mentira! Jesus Cristo é a nossa saída. A graça de Deus é a nossa saída. A misericórdia de Deus é a nossa saída. Não é verdade. Não, essa época passou. Essa época passou. Passou porque Jesus Cristo chegou. A lei até Jesus. De Jesus para cá, a graça maravilhosa do Senhor. Graça, como introduzir, que não quer dizer um liberou geral, não. Graça que não simplesmente comunica do pecado, graça que não simplesmente fala, mas graça que nos chama à responsabilidade para nós fugirmos do pecado. Olha, que coisa séria. A autoridade que o diabo tem sobre nossa vida é proporcional aos nossos próprios pecados, ainda não resolvido pelo sangue de Jesus. O que é isso? A autoridade que o diabo está tendo sobre a minha vida, eu posso observar, posso pedir, como está lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, Senhor, e conhece meus pensamentos. Então, a guerra que eu estiver nela, que você está nela, na peleja que você está, não pode, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor. De onde que vem isso? Vê se você concorda comigo. Pode concordar que é verdade que eu estou te falando. A autoridade que o diabo tem sobre nossa vida é proporcional aos nossos próprios pecados, ainda não resolvido pelo sangue de Jesus. E ele está pronto para resolver isso. Se apresenta, confessa, assume. Você lembra muito bem daqueles degraus, né? Reconhecer, arrepender, confessar e deixar, e alcança misericórdia. Tem uma saída sim, e qualquer um que seja. Onde existe domínio próprio, existe equilíbrio, respeito e santidade. Então nós precisamos desse domínio próprio, precisamos dessa condição aí, precisamos de aceitar essa palavra do jeito que ela é. Onde existe domínio próprio, existe equilíbrio, respeito e santidade. Eu estou de novo te alertando que a graça não é um liberal geral, não. Que a graça de Deus não é você viver do jeito que quer e que não tem problema e que você, de qualquer maneira, está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o ensinamento que nós temos conversado muito sério nele ultimamente. Eu não quero entrar nessa linha de pensamento, eu não vou aceitar isso para a minha vida, que Jesus Cristo é amor, isso eu creio, e ai de mim se não fosse, mas esse Jesus Cristo amor, ele também é justo, ele é sério, e lembra de uma expressão, vamos lembrar juntos? Não se erra quando Deus é levado a sério. Leva Deus a sério que ele vai te levar a sério. Não se iluda, não entre nessa libertinagem, que esse Jesus amor, ele não vai te cobrar nada, ele não vai te punir em nada, ele vai relevar tudo com você, não é dessa maneira, porque ele é santo, ele é santo.
E Ele te chama, Ele me chama para nós sermos igual a Ele. Este Jesus, Ele é aquele que cobra e cobra sério, e cobra duro. Ele não quer riscar meu nome do livro da vida. Ele não quer fazer isso. Ele não quer tirar meu direito da árvore da vida. Ele não quer que eu me perca. Ele me chama então dizendo, sede fiel até a morte. Então quando eu vejo uma expressão dessa, quando eu leio uma expressão dessa, eu tenho que entender, e não precisa muito de interpretação, não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor em nada, nem saber ler às vezes. Na verdade, nem saber ler. Se você entender que o Senhor me chama, nos chama para sermos fiéis até a morte, Ele está deixando bem claro, vamos junto comigo que eu vou junto com você. Anda junto comigo que eu ando junto com você. Então nós precisamos ter esse cuidado. O diabo, desde o princípio, procura anular o senso de obrigação moral e espiritual. Desde o princípio. Se você lembra bem lá do Éden, então é isso que ele pelejou lá. Ele procura anular o senso de obrigação moral e espiritual. Não, isso tem nada a ver não, isso não dá nada não. Tem uns que ousam dizer tão assim, de maneira tão leviana, né? Se der, dá mixaria. Não vai nem assim não. Afinal de contas, Jesus é o paizão, é meu irmão, é tudo isso. Agora, se eu posso lembrar de um Sebastião Paulino da vida, analfabeto, porém inteligente quanto à família, que com todo amor, com todo carinho comigo, com toda a filharada que ele conseguiu criar, graças a Deus, no mesmo tempo de muito amor, de muito carinho, e a vara comia, e graças a Deus por isso, e às vezes até exagerava, nem sei se exagerava não, né? Nem sei se exagerava não, graças a Deus por esse pai que eu tive, e muito mais Jesus Cristo que é santo, meu pai não era santo coisa nenhuma, mas ele tinha um respeito, tinha uma afinidade com a família, ele nos amava profundamente, ele queria o melhor. Então, muitas das vezes no seu zelo humano, exagerava um bocado, mas amém por isso. Agora Jesus é Jesus, o Espírito Santo é Deus, e Ele está conosco, e o diabo que desde o princípio ele veio para matar, roubar e destruir, ele tem uma meta, que é anular o senso de obrigação moral e espiritual. Ele incentiva o ser humano a exaltar o prazer e encobrir as consequências de ações irresponsáveis. Você entendeu? Eu vou falar de novo. Ele incentiva o ser humano, ele incentiva a mim e a você, exaltar o prazer e encobrir as consequências de ações irresponsáveis. Não vai nessa não. Vai nessa não, que isso tem um preço. Um dia a conta chega. Um dia a fatura chega. E eu poderia pegar uma carona agora, o que nós estamos passando no mundo, não é Brasil apenas, a conta chegou em muitos lugares, meu amigo. A conta chegou e ainda não terminou de chegar não. Mas vai passar e há de passar rápido em nome de Jesus. Mas nós estamos aqui nesses remendos agora dos nossos cultos, é por causa disso. É por causa disso. Muita gente iludida está sofrendo agora, que uma coisa é você sofrer, como Pedro escreveu, embora você estando bem com Deus, sofrendo. Outra coisa é você ter na consciência, eu sou culpado. Jonas passou por isso. Pedro passou por isso, naquele choro amargo dele. E eu não quero isso para a minha vida, não. E não quero para a sua, não. Sai desse incentivo de exaltar o prazer e encobrir consequências, porque elas virão sim. É a lei da semeadura, gente. Não adianta. Não adianta. E Deus, Ele é realmente perfeito. Ele trata todo mundo do mesmo jeito. E quero que você acorda junto comigo aqui para uma coisa. Você percebeu? Você percebeu que a lama dessa vez, ela na verdade, ela não atingiu os ribeirinhos, ela não atingiu primeiro a parte baixa. Você tem percebido que ela está vindo na verdade de cima para baixo? Você percebeu que a lama dessa vez, ela entrou nos palácios, e grandes palácios, que ela entrou no meio do ouro e da prata, e grandes fortunas que tiveram que... O Senhor nivelou o mundo, gente. O Senhor nivelou o mundo. Nivelou o mundo.
Ele fez com que todo mundo agora tivesse que parar e ouvir, nem que seja de medo. Eu sou apaixonado com Jesus. Estou passando aperto também, estou aí, mas estou vibrando. Eu sabia que uma hora essa conta chegaria. E que Deus me ajude e nos ajude a atravessar. Então eu quero que nessa hora você tenha o cuidado de estar valorizando esse momento. Por exemplo, graça na hora de prazer e rejeição na hora da lei de responsabilidade. Não faz isso não. Graça na hora de prazer e lei na hora do prazer também da responsabilidade. Com o Senhor é tudo igual. Então qualquer momento é a hora da festa. Qualquer momento é a hora da lei. Qualquer momento é a hora de nós levar muito a sério. Não é graça na hora de prazer e rejeição na hora da responsabilidade, não. Você não pode rejeitar o termo de responsabilidade moral e espiritual, de maneira nenhuma. Eu quero deixar bem claro que a maior ameaça à igreja não é a pobreza, não é a perseguição, é o falso ensinamento, é a heresia. Vou deixar mais uma vez para você. A maior ameaça à igreja não é a pobreza, não é a perseguição, mas a heresia, o ensinamento errado, o ensinamento de demônios, o ensinamento por homens desviados do evangelho, embora de Bíblia na mão, mas desviado do evangelho, desviado da graça de Deus, desprovido da graça de Deus. A ameaça a respeito da igreja, ela não vem tanto de fora, ela brota dentro. Vamos lembrar aqui da igreja de Tiatira, aquela igreja que Jesus chega, ou melhor, a carta de Jesus chega lá, e ele rende altos elogios à igreja, e não é bajulação não, elogio mesmo. Ela está bem, vocês trabalham muito, as últimas obras estão sendo melhor do que as primeiras, estou gostando muito de vocês. Porém, eu queria alertá-los de uma coisa, vocês estão tolerando o espírito de Jezabel ensinar aí no meio de vocês. Vocês estão tolerando. Esse tolerar me traz à memória algo muito sério, meus amados. Que hora perigosíssima quando deixamos isso acontecer aqui. Prazer graça na hora do prazer e rejeição na hora da lei de responsabilidade. Quando isso acontece, e nós vamos deixando isso crescer, o intolerável passa a ser tolerado. Isso é um desastre na nossa vida. O intolerável, até ontem, intolerável. Até ontem o sangue de Jesus tem poder, eu não vou fazer isso, não quero falar isso nunca na minha família, não aceito isso no meu casamento, não aceito isso na minha vida, não aceito mesmo. Mas voltando um pouquinho aqui atrás, o diabo incentiva o ser humano a exaltar o prazer e a encobrir as consequências de ações irresponsáveis. Então, aí você começa a dar crédito a esse incentivo maligno, que não vem com o diabo, na verdade, de chifre, rabo e garfo na mão, soltando fogo. Não, vem de maneira elegante, vem de maneira com palavras doces, que você não percebe, vem num engano tenebroso, quase que eu poderia dizer, se não posso, um hipnotismo. Rouba sua mente, lava sua mente, lava tudo de bom que você teve, anunciou para muita gente, e muita gente está bem com o que você ensinou. Preste atenção no que eu estou te falando aqui. Tem muita gente vivendo bem com o que você ensinou para eles, e você está mal, porque você abandonou o que você ensinou. Isso é muito sério. Como é que é mesmo? Tem muita gente vivendo bem com aquilo que você ensinou, com aquilo que você transmitiu. Só que você largou para um lado. Você concordou de ser incentivado pelo seu inimigo, de que as coisas não é tão duras assim nada não. Nem o inferno é tanto fogo nada, e nem tem tanta glória no céu, coisa nenhuma. O negócio é aqui na terra mesmo. Não é, você sabe que não é. Você já anunciou que não é, e agora você caiu nessa. Você foi incentivado de maneira muito maligna, te hipnotizou, e agora é hora de você voltar. É hora de voltar, e a grande ameaça da igreja é exatamente essa heresia que você precisa ter cuidado, que eu e você precisamos ter cuidado. Isso chega de uma maneira muito sutil, que quase nós nem percebemos. Ensinamento de demônios, porém,
esses demônios têm que usar alguém. Tem que usar alguém, tem que usar pessoas, né? E ele não está precisando usar cobra nenhuma, não. É gente mesmo. E é gente fina. E é gente de conhecimento. E eu vou passar para você aqui uma listinha de, no mínimo, 10 heresias. 10 heresias que, quando você menos espera, isso entra para dentro de você e você passa a aceitar como se fosse tudo normal. Como se fosse tudo tranquilo, né? Rejeitam Jesus Cristo e seu Evangelho. Mas como que alguém pode fazer isso? Rejeitar Jesus Cristo e seu Evangelho. Eu vou citar uma expressão bem conhecida nossa. Tire a graça do Evangelho e ele acabará. Tire a graça do Evangelho e ele acabará. Como tira a graça do Evangelho? É você tentar criar sua própria lei. É você tentar ser seu próprio Deus. É você achar que você se auto-justifica. E por aí vai. Uma grande heresia é essa. É você rejeitar o jeito que é o Evangelho, o jeito que é Jesus Cristo, o jeito que é a vida cristã. Segunda heresia, repudio a conduta cristã. Gente, tem que ter lei. Todo desejo tem que ter limite. Não é assim não. Né? Número 3, desprezam a autoridade. Ô crise tenebrosa que estamos vivendo de ninguém achar, meu Jesus, todo mundo é dono, todo mundo agora é que manda. Quem vai submeter a quem? Eu acho tremendo uma coisa lá com Jesus Cristo, lá em João 13. Eu acho uma coisa tremenda aquele lavar dos pés dos discípulos. Aquela hora que ele diz, vocês me chamam Senhor, de fato eu sou. Mas não tem ninguém para lavar os pés, não? Vocês acham que hoje ninguém está querendo fazer o serviço? Então, vem cá, eu vou lavar os pés de vocês. Agora eu te falo, a partir do momento que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, assume o lugar de servo, onde eu e você vamos parar? A partir do momento que o Senhor, dono do mundo, Criador do mundo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, ele diz, eu sou Senhor, mas agora eu sou servo. Já que não tem quem lava os pés, eu lavo também, para mim não faz diferença. Eu não vou diminuir por isso. Então, medita no que eu estou te falando. A partir do instante que o Senhor dos Senhores, ele assume o lugar de servo, por não ter o servo, onde o servo Valdeci vai parar? Eu tenho que acordar para isso. Eu preciso acordar para isso. A igreja está cheia de gente grande, mas falta servo. A igreja está cheia de gente grande, mas falta servo. Quarta heresia, difama autoridades superiores, seja quais forem. Não é só eclesiástica, não. Cuidado com a tua língua. Cuidado. Tenhamos cuidado. Lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Nem no seu pensamento levante contra o rei. Nem no seu pensamento levante contra ninguém. Está lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Muito cuidado da difamação de autoridades superiores. E quinta heresia, são imorais, mas diz que não tem problema nenhum. Afinal de contas, eu tenho uma escolha na vida. A sua escolha, se você pode fazer, faça a escolha de servir ao Senhor. Nós somos chamados para servi-lo, né? Para servi-lo. E a sexta heresia, falam de liberdade, mas são escravos da depravação. Ser livre é ser livre. É falado que da liberdade, ser livre de verdade. E ser livre de verdade. Então nós precisamos ter o cuidado de ter essa vida transparente, essa vida bonita, essa vida limpa. Eu que estou falando com você, eu sei o preço que isso tem para mim estar falando a verdade com você e vivê-la. Eu não estou de maneira nenhuma jogando um montoado de conversa acima de você. Nós não podemos perder tempo, não. E agora, essa sétima aqui, a maneira ridícula, a maneira como nós diminuímos a doutrina da volta de Cristo. Por que eu falo da volta de Cristo aqui? Lá em 1 Coríntios 15, 19, está escrito assim, se a minha esperança em Cristo ela se limita apenas nessa terra, só no que eu apalpo, no que eu como, no que eu visto, no que eu bebo, no que eu uso, simplesmente aqui, diz a Bíblia, eu sou o ser humano, o homem mais miserável desse mundo.
A minha esperança, ela não deve estar limitada apenas aqui embaixo, não. Não, de maneira nenhuma. E quando nós perdemos o senso dessa graça, da responsabilidade moral e espiritual, nós vamos racionalizando tudo. E tudo parece que é aqui. O momento é agora. O tempo é agora. E partimos para um tipo de felicidade industrializada, de uma maneira descartável. E daí nós vamos construindo, na verdade, um mundo depressivo que lá vai arrastando multidão. Daqui a pouco também eu vou concordar que não tem jeito mesmo, o suicídio é a saída. Não é por aí não, gente. Não é por aí. Então, graça e verdade nos chama também para crer. Jesus Cristo voltará. Nenhuma promessa do Mestre, nenhuma promessa dos céus falhou. Aqui já chegou a hora, não falhou. E a que está para chegar, não falhará. Ele disse, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração. Crede também, crede em mim. Crede, pode confiar. Eu vou preparar lugar. E na hora certa, eu quero te afirmar que um dia a profecia encontrará seu tempo. Chegada essa hora, como chegou do nascimento, como chegou da morte, como chegou da ressurreição, como chegou do dia de Pentecostes, vai chegar da hora da volta dele. E vai chegar também que agora, na oitava, não rejeita o juízo final, não. Lá em Isaías 61, está escrito para mim anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável do Senhor manifestou, e ele veio cheio de graça e de verdade. É o plano de salvação. Aleluia, glória a Deus. Fomos alcançados, começamos a trajetória. Muitos já morreram em Cristo, estão felizes da vida. Lá em Hebreus 10, a partir do versículo 35, até o final do capítulo, anuncia e dá uns parabéns para uma turma que está lá, morreram crendo que esse dia vai chegar. E tem lá uma promessa maravilhosa que até nos deixa orgulhosos, presunçosos, se não tiver cuidado, que não vai resolver nada antes do arrebatamento da igreja. Aí você diria assim, vai ter que nos esperar para a festa das bodas do Cordeiro. Tudo bem, vai ter que esperar para quem chegar lá. Eu quero chegar lá, eu quero estar lá. Tudo bem, eu acredito do jeito que eu estou te falando, eu quero ser acredito também. Está escrito lá, mas não concluiu nada para eles, porque está aguardando a chegada triunfal da igreja arrebatada. Eu quero estar nela. Agora, se eu não for, a festa vai acontecer do mesmo jeito. Não, vai acontecer do mesmo jeito. Não se iluda não. Não vai parar a festa e nem vai ser impedida, porque você não foi não. Simplesmente você vai perder. Simplesmente eu perderia, que não hei de perder em nome de Jesus. E a nona heresia é a distorção dos ensinamentos das Escrituras, que anuncia tudo que eu estou te falando, que anuncia um Jesus da graça, que anuncia uma vida realmente entranhada em Cristo. Eu quero te lembrar que essa indústria da felicidade, que muitos de nós vamos crendo nela, e eu não hei de aceitar, eu não quero que você aceite, essa indústria da felicidade, essa indústria da alegria, essa alegria com hora marcada de acabar, isso tem que ser de sua vida. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para você nessa hora, que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 11. Ele disse assim, tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa seja completa. Ele já está completo, ele é Deus. Mas isso me apaixona cada vez mais com Jesus. Ele quer que eu seja alegre igual ele. Ele quer que eu tenha a alegria que ele tem. Ele quer que eu viva igual ele. Isso é Deus. É só Deus. Ele quer que a mesma alegria que ele tem, que eu tenha também. Porque ele sabe que a minha, toda hora, ela é trocada por um pranto, por um luto, por um choro. Porque não é uma alegria completa. Nós corremos atrás do descartável. Nós somos uma geração do descartável. Inclusive descartando um ao outro. Descartando marido, descartando esposa, descartando filhos, descartando pais. Esse é o grande perigo. O grande perigo.
O Senhor não, Ele está querendo que eu tenha a mesma alegria com Ele, que eu seja completo igual a Ele. Parece até que Ele está querendo uma coisa meio utópica aí, mentira, não tem condições para isso. Tem porque no mesmo capítulo, lá no versículo 7, Ele diz: se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse Jesus da graça, Ele é completo. E a última heresia, a 10ª, essa aqui remata a conversa, que de fato me separa de toda a graça de Deus. Vivem em pecado e continua dizendo que está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vivem em pecado e ousam usar a palavra: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ou seja, aí ele faz uma retrospectiva de tudo que ele teve antes dele ser crente e diz que tudo foi perdoado. Tudo bem, eu concordo plenamente de que o Senhor apaga mesmo. Mas espera aí, quando João, lá no capítulo 1 João, mas é o mesmo João, lá na primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, que se eu pecar e se eu confessar meu pecado, ele está deixando bem claro que eu corro esse risco e eu tenho um recurso, mas está deixando bem claro que esse pecado ele vai me perseguir. O que eu falei há pouco instante? O diabo vai me incentivar o tempo todo, que eu não preciso preocupar com a ordem, não. E se eu não tiver cuidado, eu vou na conversa dele. E se você foi, agora você vive em pecado e achando que a coisa está normal, não está normal, não. O pecado nos cala. O pecado nos cala. O pecado, ele nos detona. O pecado, ele tira o conforto da nossa consciência. O pecado tira a paz da nossa alma, do nosso espírito. Não misture as coisas. Nossa última heresia é ensinada em altares, em livros evangélicos, em músicas cristãs. Essas 10 heresias que eu citei, eu trombo com elas o tempo todo. Só não quero absorvê-la em o nome de Jesus. E a última, viver em pecado. Mas isso não tem a ver com... Não tem a ver com o que mesmo? Não, sim, não tem a ver com vida cristã, não é. Mas como que pode? Não, mas o sangue de Jesus tem poder, eu estou na graça. Eu te falei lá atrás que uma das funções da graça é me comunicar que o pecado tem que ser confessado, tem que ser abandonado. Então eu gostaria neste momento, caminhando para encerrar minha conversa com você nessa hora, te lembrar de que a graça custou o sangue de Jesus Cristo. A graça custou o sangue de Jesus e Ele preza por isso. Ele é a própria graça, Ele é a própria igreja, Ele assume se personificar na igreja. Saulo, Saulo, porque você me persegue. Quem está falando? Eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo estava atrás de um bando de crentes que queria pregar, queria matar todo mundo. E Jesus diz: eu sou esse povo, eu sou a igreja. Meus amados, Jesus Cristo, Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é tudo em todos. Então fica essa palavra nessa hora para nós pensarmos bem. O que eu te chamaria para levar mais a sério? Não dá para se separar. Agora, eu quero concluir pegando a última heresia aqui. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, seus ouvidos não estão surdos, mas a nossa iniquidade, o nosso pecado nos separa de Deus. Mas eu te garanto que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E muito mais, o sangue de Cristo purificará sim a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos por essa linha e o Senhor nos dará uma grande vitória. Eu encerro a palavra e quero orar pela sua família, e quero orar pelo Brasil, e quero orar pelo mundo, que o Senhor deu um jeito. Ele conseguiu, Ele é Deus. Ele conseguiu lá no Velho Testamento várias vezes, e conseguiu dessa vez
fazer com que todo mundo baixasse a cabeça. Sim, porque Ele é o Senhor deste mundo. Eu quero orar com você, quero orar com sua casa e orar pela nossa nação em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro neste momento e clamo pela misericórdia do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Nos ajuda a não nos separar do amor de Deus. Nos ajuda a não bagunçar a ordem que o Senhor colocou para nós vivermos nela e nos darmos muito bem. Nos ajuda, Senhor, a trilhar o caminho da graça. Graça que foi inaugurada com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Nos ajuda a ter a nossa família no altar. Nos ajuda a levar a nossa alma a um tratamento, a uma disciplina da cruz do Calvário. Nos ajuda a submeter àquele que é o dono da nossa vida. Nos ajuda a temer aquele que pode resolver nossa vida. É assim que eu intercedo pela sua vida nessa hora. Que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê paz e Ele te dê uma alegria completa. Aproveita o mesmo ensejo da oração. Vamos junto comigo. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Abençoe as autoridades constituídas. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Alcance a nossa nação nessa hora. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Tome as rédeas da nossa nação. Tome as rédeas da nossa pátria amada. Em o nome de Jesus Cristo. E nos dê vitória. E assim como lá em 2 Samuel 24, na oferta que Davi fez, e cessou a praga, lá em Números 16, com incensário na mão, Moisés e Arão, agora eles levantam um clamor e a praga cessa. Eu profetizo nessa hora que muito breve vamos ouvir, vamos falar e vamos ouvir uma imprensa que divulga toda hora mais mortos e mais doentes, há de anunciar e a praga cessou. Em o nome de Jesus, não há de demorar que nós ouçamos isso. Creia no que eu estou te falando. Vamos juntos nesse propósito de oração, de intercessão, todo mundo orando uma hora por dia no templo, todo dia clamando ao Senhor, e muito breve, lamentavelmente vai ter jornalista, vai ter repórter, que vai ter político, que inclusive é provável que nem vai gostar de anunciar, mas vai ter que anunciar, e cessou a praga. E não há de demorar. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo, esteja com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Até a noite, às 20 horas, em nome de Jesus Cristo. Amém.